aí já pegando o gancho aí do que a gente falou sobre a necessidade do líder, né, de ouvir e de ser empático, né, e ter interesse genuíno, né? Você tem que saber ouvir. Sim. E ouvir é o quê? Não é simplesmente você chegar, desabafar e boa, né? Aí são as pessoas que escutam, mas realmente ouvir. Ouvir o que que é? É querer realmente entender o que a pessoa tem a dizer, né? E, pô, porque muitas vezes a gente fala assim, acho que eu já falei em outros episódios, se eu for repetitivo, né? Não tem problema nenhum. Mas a empatia não é você se colocar no sapato da pessoa. Por quê? Porque às vezes eu falo assim, beleza, eu vou ser empático, certo? Vou querer falar um negócio pro Pet. Vou ser empático e vou me colocar no lugar dele. Se alguém falasse pra mim, eu ia ficar chateado? Não, então eu vou falar. Mas não pode, porque você não é igual a mim. O que me chateia não é o que te chateia, o que não me chateia pode te chatear. Exatamente. Então não é eu realmente eu me expor no seu lugar, né? Mas assim eu me preocupar, a empatia é eu me preocupar o que aquilo pode afetar na vida da pessoa, né? Aquele ditado famoso que fala assim, se o seu comentário não for de alguma forma evoluir a pessoa, é mais fácil ficar calado, Fica né? quieto, O exato, silêncio exato. também é uma resposta, Totalmente. né? Aquele negócio da pessoa que gosta, que quer te ajudar, que quer te evoluir, com aquele sincerão chato que fala tudo que vem à cabeça, não tem filtro nenhum, não agrega em nada, né? Seu Saraiva, né? O personagem. Exato. Né? Super sincero. Super sincero e acha que é uma... Mas será que esse não é um problema de geração, cara? Por conta desse lance de internet e tal? Ou não sei. Aí é É uma uma pergunta que opinião eu não tava minha. preparado de jeito nenhum pra responder, cara. Não sei dizer, não sei a resposta, assim, né? Mas essa questão de geração é um tema também bastante interessante. Como as gerações, as mais novas, eu diria que são mais evoluídas em sentido de entender melhor a diversidade, de aceitar isso com toda a naturalidade do mundo, né? Eu tive uma oportunidade agora de fazer um curso nos Estados Unidos, por 2 semanas. E assim, foi muito legal que eu interagi com pessoas de diversas gerações, né? Eu tenho 40 anos. E tinha gente de 22 até mais velhos do que eu, né? Talvez 50 e poucos anos. Então essa interação, e sempre sentando na mesa cada dia com uma pessoa diferente, de uma geração diferente, de um segmento diferente, foi super valioso, né? Acho que você traz a reflexão dessa questão das gerações muito forte para dentro de você. Fala, nossa, como eles encaram isso naturalmente, né? E eles também têm certeza, né, que, né, as gerações mais novas falam, nossa, como isso é tão fácil para ele, né? Sim. Que já viveu e tal. Então, acho que isso é interessante. Agora, essa sinceridade da geração pode ser que seja, né? As gerações mais novas falam mais diretamente na internet. Sim, a internet dá voz a todos, né? Dá voz. Da voz, e acho que também tem esse lance da... todo mundo quer opinar sobre tudo, né? Exato. Todo mundo conhece Todo mundo tem opinião sobre tudo e quer falar, né? Acho que a grande reflexão e o grande cuidado que a gente tem que ter nisso são aquelas pessoas que muitas vezes se passam por gurus, né? Ou seja, Sabe tudo. ela sabe tudo, mas não Domina. viveu nada. Sim. Né? Então, ou seja, putz, eu vou dar um curso aqui sobre criptomoedas. Não, eu domino porque não sei o quê. Aí aparece um monte de vídeo regaçando de ostentar e, na verdade, cara, não viveu nada e agora tá afundado porque as criptos deram uma afundada, né? Ou qualquer outro tema, né? O cara, eu vou falar sobre... Vou ser coach, né? Mas, cara, o cara nunca lidou com uma pessoa e fez um curso de coach, sou coach agora, mas quantas pessoas você já desenvolveu de verdade na prática? Sim. Quais são os resultados, né? Quantas pessoas você já liderou, né? Por exemplo, vou falar de liderança. Quantas pessoas, qual é a sua experiência de liderança? Não, eu lidero lá em casa, eu domino. Aí manda a mulher, manda os filhos, o cachorro, né? O cara não lidera ninguém, ele só segue. Né? Então temos que ter muito cuidado com essa. A internet também tem muita... Como é que eu posso dizer? Muitas máscaras, né? Então, exato, sim. Dá pra se vender, né? E tem várias experimentos sociais que mostram isso, né? Do cara se vender de um jeito e tal, e na verdade não... Os charlatões, né? Na prática não tem conteúdo aquilo, né? Sim. É um jeito de se vender, né? Só, simplesmente. Sim. Eu tenho
vou chamar de defeito meu, que eu perco muito tesão de conversar com alguém que parece que sabe tudo, sabe? Eu vou falar, sei lá, sobre algum futebol. Assunto tonto, né? Aí eu vou conversar com alguém, a pessoa já dá a entender que ela domina do assunto. Cara, eu perco tesão. Eu gosto de alguém que tá disposto a discutir, debater o tema, né? Eu sou o cara que gosta da mesa redonda, né? Do futebol. Cara, vamos falar de futebol, vamos. Eu acho que é isso. Ah, não, eu acho que é isso. Mas por quê? Mas por quê? E um começa a debater com o outro, tal, negócio com respeito, mas o negócio vai fluindo, legal. Mas você viu aquele jogo, o cara foi mal, sabe? Eu gosto disso. Agora o cara que fala, não, senhor, o meu time é o melhor time do mundo. Ah, esse cara é lixo. Não, lixo. Esse cara é top, só porque joga no meu time. Sim. Não, você não sabe nada. Você não sabe nada, tá falando bosta. Não sabe nada, cara. É perco tesão total. E assim, daí eu não consigo. É nítido ver que eu perco completamente o tesão de conversar com alguém que mostra, que acha que sabe tudo, cara. Independente se o cara é bom naquilo, né? Eu aprendi uma coisa em casa que eu sofri muito em algum momento da minha vida. Eu fui assim e agora que eu sou mais velho faz sentido, né? Na minha casa eu aprendi o seguinte: quem é bom de verdade não fala que é bom. Meu pai falava muito isso. Por exemplo, ele dava o exemplo do futebol, né? Você já viu o Messi falando que ele é bom? Nunca. Ele é o melhor, né? Monstro. Nunca. O Cristiano Ronaldo, ele fala que pra ele é bom, negócio de motivação, né? Mas assim, ele não mostra que é bom. Então, assim, né, às vezes eu, quando eu era mais novo, era mais prepotente de falar assim, eu sou muito inteligente, eu sou melhor naquilo, né? E meu pai falava assim, cara, quem é bom de verdade, quem é bonito de verdade, não fala, eu sou bonito. As pessoas que são bonitas de verdade, elas não falam, né? A pessoa que é boa naquilo que ela faz, ela não vai falar. O bom líder não vai falar assim, eu sou um bom líder. Não vai. Não vai. Então, assim, o cara que é bom naquilo não precisa daquela autoafirmação, né? Sim, sim. Então, assim, pegando um gancho, cara. Então, é uma reflexão um tanto quanto aleatória, mas que entra no contexto que a gente tava falando. Mais polêmica também. Já começamos com um pouquinho mais polêmico. Agora eu quero fazer uma pergunta pra você pegando essa parte de liderança. Uhum. Como que você vê a relação entre tratar todos iguais, certo? Com cada pessoa é de um jeito, eu preciso tratar pessoas de formas diferentes, mas tem aquela... Então são duas máximas. A primeira é, eu não posso fazer diferença de tratativa só porque a pessoa tem um cargo, tem uma característica específica. Com cada pessoa é de um jeito, eu preciso falar de um jeito que seja mais efetivo. Como que é essa ligação? O que você vê? Eu vejo que depende muito do objetivo, né? Se o objetivo é comunicar e desenvolver, a gente tem que tratar diferente porque cada um é um indivíduo diferente, né? Mas eu não tô, mas a parte de direitos e de privilégios, eu acho que tem que ser igual, né? Não posso, porque eu te conheço, né? A gente já trabalhou num projeto junto, eu te dar uma oportunidade maior num processo seletivo, por exemplo. O Peterson, eu não conheci ele hoje, aqui no processo seletivo. Você eu já conheço faz um ano. Tem uma vaga assim. Cara, a vaga, vocês têm que ter o mesmo critério de avaliação. Sim. Então, esse é o tratar igual. Agora, falar, vocês dois trabalham no mesmo cargo, né? Como eu vou desenvolver você, vai ser de um jeito. Você, potencialmente, provavelmente, vai ser de outro. Para atingir depois os mesmos resultados. Ou, não necessariamente, você vai querer ser aquilo que ele quer ser, né? Então, eu vou ter que tratar diferente. A individualidade é diferente. A sua religião diz a sua cultura, diz a sua ascendência, né? Você é descendente de que? Eu sou filho de índio, sou filho de brasileiro, sou filho de português. E isso vai trazer uma diferença cultural em como você pode e deve ser tratado. Vou dar um exemplo besta, né? Quando eu estava nos Estados Unidos uma vez, há algum tempo atrás, uns 15, 14 anos atrás, eu fui para fazer um projeto. E aí, num projeto, num desenho lá, eu fiz uma cagada. E aí o cara que era o meu mentor na época, ele me arrebentou. Você falou, você fez tudo errado, não sei o que, tal, não prestou atenção nisso, naquilo. Eu falei, nossa, cara, sentiu, sabe, a última pulga do cavalo do bandido. Eu falei, nossa, cara, me arrebentou. Sim. Aí passou 20 minutos, ele falou, vamos almoçar? Eu falei, caramba, me arregaçou aqui, comeu meu fígado, agora ele tá me chamando para almoçar? Né? Então foi um aprendizado para mim. Falou, cara, aquele tratamento, né, direto e enérgico,
e não foi grosso, não foi rude, mas foi duro, talvez para um brasileiro ou para um latino aquilo vai falar, putz, o cara pegou mal comigo, não vai Sim. querer falar comigo o resto da semana. Ele falou, para ele foi estritamente profissional. Ele não ficou chateado, não pegou mal comigo porque eu fiz um erro no trabalho, Sim. né? Mas ele ficou chateado comigo e me deu aquele feedback forte porque eu perdi o meu tempo por alguns dias fazendo um negócio totalmente errado e ele perdeu o tempo dele para corrigir junto comigo aquilo que eu fiz totalmente errado, né? Então, por isso que eu falo que a cultura influencia, né? Então eu falo, putz, se fosse eu dando um feedback, pode ser que eu desse o mesmo feedback, mas eu ia pensar, falar, cara, agora se eu chamar o Peters pra almoçar, não vai querer. ele vai me dar um murro na cara. Falar, Sim. você me come o fígado, agora você vai querer me chamar pra almoçar, né? Então a questão cultural também é importante. Então por isso temos que tratar as pessoas de forma diferente, dar os mesmos direitos, né? E as mesmas oportunidades, né? Então acho que não sei se respondo a sua pergunta, mas Respondeu. tem que tratar diferente, sim, e tem que tratar igual, sim, dependendo da situação que está por trás ali. E aí isso vai estar. E aí você entrou no ponto, né? Eu tenho que saber a forma como eu vou definir essa tratativa vai ser com base no que eu ver da perfil da pessoa, né? Como que é a leitura das pessoas, como que você faz ou como que você acha que tem que ser o ideal, como que é, porque é difícil tem hora que, como eu falei na questão do feedback, é a mesma coisa, às vezes você acha que a pessoa é de um jeito por conta de alguns pontos, mas no fundo ela é outra pessoa. Como fazer a leitura das pessoas para definir o método, como que eu vou tratá-las em certos pontos? E aí é um ponto que o Peters comentou agora há pouco, falar comunicação, né? Então, quanto mais você se comunica e tem que ser de forma efetiva, melhor você vai ter a leitura das pessoas. Ou seja, não adianta eu chegar na fábrica agora e sair, né? Comecei faz 3 semanas num emprego novo. E aí eu tenho que sentir as pessoas antes para eu poder dar uma direção. E com as pessoas que eu mais interajo hoje, sei lá, os gerentes lá que eu mais interajo, você eu já sei, já conversei com você em várias ocasiões, já sei mais ou menos como que eu tenho que lidar com você. Você é um pouco mais tranquilo, mais sossegado, eu sei que eu não posso pôr muita carga, você vai estressar, mas é por observação, é por comunicação, né? Então, e por conversa, né? Então, não adianta você falar, eu sou gerente, eu sou gestor, o que quer que seja, eu sou chefe, né? E não conversar com as pessoas demonstra que você não é líder, né? O líder, acho que a prerrogativa maior do líder é o lidar com pessoas. Então, se você não gosta de pessoas, você não gosta de conversar, de entender, de olhar no olho, de entender como é que a pessoa é, eu acho que você está no lugar errado, né? Então, eu acho que a frequência, a constância, né, de comunicação é o que te dá a sensibilidade, e a maturidade, né? Te dá a sensibilidade de como tratar um, de como tratar o outro, de como obter. Eu vejo em casa, né? Eu tenho 2 filhos, meu filho e minha filha. Minha filha tem 12 anos, meu filho tem 10, vai fazer 11. Eles são criados sob o mesmo teto, foram nas mesmas escolas, com os mesmos professores, em épocas diferentes. O pai e a mãe são iguais, os avós também. O DNA é muito parecido, né? Mas a tratativa é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Sim, então, como que eu sei? Vivendo, comunicando, aprendendo, né? E assim também em casa. Como falas com sua mãe? De um jeito. Como você fala com seu pai? De outro, né? Sim. Eles são seus pais, mas a abordagem é diferente, né? E como que você sabe? Você sabe que você viveu com eles. Legal. Né? Você sabe como abordar. Sim. Sabe como conseguir uma coisa. Você sabe como conseguir outra coisa. De um, de outro. Então, acho que e mesmo que instintivamente ou inconscientemente, você vai saber fazer isso, né? Você acha que... você falou que você tem 2 filhos, né? Isso mudou a sua visão quando você teve seus filhos e você começou a criá-los? Você acha que isso mudou a sua visão em relação à gestão de pessoas? Ou, tipo, cara, te trouxe alguma coisa, assim? Trouxe sim. Eu diria assim, acho que o interesse ficou ainda mais genuíno, né? Porque fazendo essa analogia do crescimento, do desenvolvimento, né? Dos filhos e dos caras que trabalham, né? Das pessoas que trabalham junto com a gente, né, na liderança, você fala, quando eu tenho um filho, você abre de alguma maneira a cabeça, a mente,
para falar assim, ó, eu tenho que desenvolver ele, e aí traz... por que eu tô desenvolvendo ele? Não, ele tem que se virar. Fala, putz, mas meu pai me tratou de um jeito, minha mãe me tratou de um jeito, eu tenho que também dar subsídios para que eles cresçam e se desenvolvam. Vai ser igual dos meus pais? Muito provavelmente não vai. Melhor, pior, diferente. Diferente. Né? Então, você foi criado, os seus pais foram criados de um jeito, você foi criado de outro. Muito porque muitas coisas que os seus avós talvez fizessem com seus pais, eles não concordavam e não faziam por consequência, né? Mas muitas das coisas que você viveu com seu pai, provavelmente falaram assim, eu não concordo e você é igual ao meu avô, né? Por exemplo, é uma mudança, né? Então, acho que a paternidade, maternidade, eu acho que abre um pouco, no meu caso, abriu, né? Correto. A cabeça para a liderança, né? E assim, o liderar eu vejo que tem muito de exemplo, né? Então, assim, não adianta eu falar para fazer uma coisa que eu não faço, né? E aí teve meu antigo gerente numa outra empresa, ele falou, você que é o responsável pela fábrica, quando você acha que você observa as pessoas, você está enganado. Você é observado pelas pessoas. Caramba. Então, aquilo que você faz vai ter um impacto neles muito maior do que aquilo que eles fazem e você vê, né? Então, se você anda pela fábrica e tá chupando uma bala, um chiclete, e joga um papel no chão, e mesmo que sem querer, assim, caiu no chão, não vi e foi. Alguém, um dos 1000 funcionários vai estar olhando que você jogou um papel no chão. E aí depois, quando você pede organização, limpeza, quem é você para pedir isso se você foi o cara que jogou o papel no chão, né? E muito disso também é com o filho. Né? Você vai falar assim, você tem que fazer isso, 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 e eu não faço? Fala, você tem que pôr o cinto de segurança. Eu saio na rua, não tô nem aí. E aí ele fala, por que eu tenho que pôr se você não põe? Né? Então, o exemplo, liderar pelo exemplo, acho que é o melhor, traz o melhor resultado, né? Até porque são as primeiras referências, né, que todo mundo tem, né? Exato. Os pais, né? Exatamente. Sim, aquele negócio de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não caiu por terra, não existe mais isso. Ultrapassado. É o que você falou, liderar pelo exemplo. Exatamente. Se você vê alguém fazendo, você vai ver e acha que vê que é certo, você vai seguir, né? Exatamente. Atravessar na faixa é um negócio muito interessante, né? Faz um experimento social. Pega assim uma galera que tá passando atravessando fora da faixa. Você não, mas sem falar nada, você só vai através da faixa. Vai ter gente que vai te seguir. Vai te seguir falando, puta, realmente tá certo, eu tô errado, vou fazer. Então, liderar pelo exemplo é uma das bases da liderança. É a base. E é um outro tema também que eu passei nos Estados Unidos, né? Eu tava com esse cara que era o meu mentor lá e foi meu mentor por muito tempo, dirigindo. Ele tava na carona, eu tava dirigindo. Vamos num shoppingzinho que tinha perto do hotel que eu ficava. Não, vamos. Fui dirigindo e tal. Aí era cedo, tipo 8 horas da manhã, não tinha ninguém na rua. Né? E o shopping só abriria às 10 horas. E aí lá nos Estados Unidos tem muito cruzamento com placa de pare nas quatro ruas, né? Não tem preferência. Fala, cara, o primeiro que chega, para, é o primeiro que segue. Nossa, isso é interessante. Ia funcionar pra caramba aqui, né? Só que não. E aí, como tava cedo e não tinha ninguém, eu vim, diminuí, olhei pros lados, não tinha ninguém, passei. Aí você não viu a placa de pare ali atrás? Eu falei, eu vi. Então por que você não parou? Eu falei, porque não tava vindo ninguém. Ele falou, a placa não tá escrito pare se tiver vindo alguém. Nossa. Tá escrito stop. Eu falei, você tem razão. Ponto, né? Acabou, né? Cara. Sim. E assim, a placa nossa, né? Se a gente for na cartilinha lá do CFC, né? No Centro de Formação de Condutores, vai estar escrito parada obrigatória. Sim. Quantos de nós que estamos aqui, a gente para quando tem uma placa de parada obrigatória? Não para. Cara, assim, eu não paro em 100%. Se tiver vindo alguém, eu paro. Mas se não tiver de boa, assim, de madrugada, tal, não tá vindo ninguém, meio que passa a redar diminuída, vê e vai, né? Mas a placa é parada obrigatória, não é? Então, o exemplo tá aí também, né? Então, quando seu filho estiver lá na autoescola com 18 anos e ele estiver aprendendo isso, a placa é parada obrigatória, você tem que parar. Né? Aí Sim. você vai chegar, pai, por que você não parou? Ou pai, por que você não tá usando o cinto? Né? São exemplos que você dá ou deixa de dar, né? Pet, o dia que seu filho estiver tirando racha,
aqui na estrada, passando ali na Cata, irmão, você vai lembrar dos seus tempos de jovem. lembrar. Tá bom? São Paulão de madrugada, bicho. Farol vermelho, vai Do embora. jeito que vai ver, irmão. Roleta russa, né? Então. Bateu, né? Bateu. O dia que seu filho for um rachador, que nem diria o policial do pica-pau, É, do pica-pau. os rachadores, você vai lembrar, irmão. Tá louco. É. Mas isso cai muito também naquele lance de tipo assim, né? Eu vou fazer. A gente comentou isso também, né? Tipo, Comentamos. quando não tem ninguém vendo, né? Isso, eu ninguém vou tá fazer vendo, certo só quando alguém estiver É. vendo. Ah, não tem ninguém vendo. Não tem ninguém Tô vendo. andando de eu faço. madrugada, não vou dar seta, não vou mais. Cara, isso é. Jogar uma garrafa de cerveja pela Isso. janela. Ou então tô na firma, não tem ninguém vendo, pô, jogo É o pragmatismo, né? Você o tem que papel no fazer- lixo de plástico, né? Isso daí é um negócio difícil, né? Às vezes. Imagina, e quando não tem inscrito? Mas pô. Qual cor é o quê? Aí é foda. Aí. Você tem que dar Vamos uma mudar de respiradinha pra você saber, né? Ou cara? dá uma olhada. Você fala, o que É, o que dentro, tem né? aqui dentro, né, pô? Mas né, pô, você. Sim, Muita sim. gente faz assim, né? Tem, Isso tem. é muito foda. Pragmatismo. Tem que fazer certo, independente se tem alguém te olhando ou não, te julgando ou não, né? E, Navarro, o que você diria, assim, pra galera que tá começando agora, e ou até mesmo pra quem tá assistindo, que às vezes tem uma oportunidade de liderança, alguma coisa assim, algum conselho, alguma coisa assim? Cara, o conselho que eu dou é estude bastante, né? Não se canse, não ache que você tá no topo, porque você não vai estar, né? Então, estuda bastante, lê bastante. Acho que a leitura é um hábito que eu não tinha e assim, adquiri não por insistência, mas por incentivo de uma amiga minha, a Érica. E assim, ela me deu alguns livros de presente. Falei, cara, agora, putz, você tem que ler, né? Mas, né, deu presente. Mas, Sim. cara, foi um super presente, né? Porque aqueles livros abriram bastante a cabeça e foram só uma gotinha pro que veio depois, né? Então, eu sempre compro o livro, gosto muito de ler. Quem gosta de ler eletronicamente, eu prefiro o papelzão mesmo. Sim, livrão. o raiz. Sim. Raiz e sempre marco as anotações, dobro a orelhinha do livro. Falo, cara, quando eu leio esse livro, falo, aqui tem uma anotação minha, tá? Ponto que eu achei importante. Leitura é importante para liderança. Acho que você ganha bastante experiência, você ganha muito vocabulário, você desenvolve muita parte de comunicação por conta disso. Pega perspectivas diferentes, de diferentes autores e assim, fala assim, não, porque eu gosto do Simon Sinek. Cara, ele não tá certo sempre, mas ele tem pontos de vista interessantes. Brené Brown tem pontos de vista interessantes. Pode ser que não esteja certo em tudo que ela fala, mas né, cada Sim. cada Absorver o vai melhor de cada um. te agregar. E aí você vai adaptar aquela leitura, aquele estilo, aquele aprendizado para o seu estilo de liderança também, né? Exato. Eu acho que a leitura, o estudo é importante. E outra coisa que, independente de posição de liderança ou não, uma coisa que para mim e todo mundo que eu falo para os mais jovens, principalmente, o que eu devo focar? Eu falo, cara, foca no inglês. Você fala inglês? Não, então foca no inglês. Eu já falo inglês. Aí você pensa no MBA e tal. Né? Porque vamos dizer, o MBA, ele te abre portas, né? Mas a falta do inglês fecha muitas, né? Então, se você não tiver inglês, fecha muitas portas. E aí, assim, eu não tive em 30 e poucos países sem falar inglês, né? Então, e me abriu muitas portas, né? Para eu ir para os Estados Unidos, para eu conhecer esse cara que me levou para os Estados Unidos, né? Então, o inglês acho que foi o cartão de visita ou foi a chave mestre que abriu muitas portas, né? E assim, eu tinha uma preocupação muito grande com o inglês, com a busca da perfeição do inglês. Mas depois também, né, amadurecendo e ficando mais velho, a gente vai percebendo também. Quando um gringo vem pra cá, ele tenta falar português, ou ele fala português, você vê que ele fala tudo, né, mim, querer... A gente acha sair. lindo. Nossa, o cara tá falando português, E acha ele lindo. tá né? arregaçando, né? Ele tá falando perfeito? Não, mas tá se comunicando. Sim. Então, de novo, voltamos na comunicação. Importante não é para falar perfeito. Importante Saber é se se comunicar. Exatamente. Em qual línguas que for, né? Inglês, alemão, espanhol. Né? Então, acho que o inglês é muito importante. Quem é jovem e tem possibilidade de morar fora um tempo, cara, vai. Né? Porque depois que você tiver filho, que você tiver uma família, vai ficar mais difícil de ir. Né? Falar, eu vou fazer um intercâmbio. Você não vai fazer um intercâmbio de 1 ano. Deixar meu filho, minha esposa, né? Talvez eu vá fazer um intercâmbio de 1 mês.
legal, vai desenvolver, mas não vai ser tão eficaz, tão efetivo quando você... Putz, eu morei 1 ano na Inglaterra, morei 1 ano nos Estados Unidos sozinho, né? E muitas coisas que às vezes é ruim de dizer, mas se você estiver fazendo esse intercâmbio, tenta fugir de brasileiro lá, porque senão você Se acomoda. você relaxa e se Caramba. acomoda, né? Porque, não, eu vou falar português aqui e tal. Né? Então, Verdade. Faz sentido. Sim, sim. então fala, cara, todo mundo vai pra Irlanda, vai. Um monte de gente vai pra Vancouver, um monte, né? Onde mais que o pessoal vai? Vancouver, vai pra Malta, tem muita Austrália. gente pra Austrália. Cara, foge de brasileiro, vai pro lugar onde nenhum brasileiro Vai pra Singapura, irmão. Né? Vai pra Dubai. Vai pro Catar assistir a Copa. Assistir a Copa. A Copa é Legal, maneira. hein? Então. Mas não é pra, né, porque você não quer se misturar, mas é mais pra você Forçar o aprendizado. Né? Então, quando eu fiquei lá, eu fiquei 3 meses sozinho, né? Uhum. E é interessante que, com o passar do tempo, assim, começava a sonhar em inglês. Caraca, Isso é velho. legal. Falar assim, Puta, mano, isso eu nunca imaginei. sonhando em inglês, sonhei em inglês hoje. E aí... Mano, aí me pegou demais isso. Daí foi é muito legal. Eu nunca imaginei isso, velho. É muito Caramba, legal. sonhar em Caraca, inglês. Sonhar em inglês. Mas você entendeu o seu sonho? Imagina Totalmente. você sonha em inglês, mas você não tá entendendo É, nada do que a galera tá Será que era falando. inglês, né? Será que era inglês? Mas, e aí, quando eu voltei, né, minha mãe é professora de inglês. E aí, acho que logo que eu voltei, tava tão no automático, né? Você pensa em inglês, né? Ela me fez uma pergunta e eu respondi em inglês, porque eu pensei na resposta em Caraca, inglês velho. e fui falando. Aí ela falou depois de um tempo, você falou, você percebeu que você tá falando inglês comigo? Eu falei, não percebi. Né? Então, vai no automático, né? É muito legal. E agora que eu passei lá também nos Estados Unidos, fiquei 3 semanas, lá 2 fazendo curso, 1 semana de férias, teve uns 2, 3 dias, sonhei em inglês. Né? Falei até pra minha esposa, falava, nossa, hoje eu sonhei em inglês. Tal. Caraca, que da hora. Pensar em inglês já tu pensava já. Já, sim. Pensa em inglês. A hora que você pensa em inglês também já começa a... Se for Não, pra já, falar já. inglês, eu penso em inglês. Se for pra falar espanhol, eu já penso em espanhol. Caramba. Quantas Vira uma línguas chave. você fala? Eu falo 18. espanhol, não, falo espanhol, falo inglês, português e um pouquinho de alemão. E o japonês nada mesmo. Japonês não rolou, não ornou. Tá brincando. Japonês, sushi, sashimi, arigato. No máximo, at max. Temaki. Caraca. Tem mais, boa, famoso. Mas e aí, falando um pouco dos livros, qual foi o melhor livro que você leu? Ah, cara, não tem o melhor, Não. sabe? Tem Vários bons. vários bons, né? Recomendam pra galera então, vai. Eu acho que tem tem um autor brasileiro que eu acho interessante, que chama Márcio Fernandes. Ele escreveu um livro que chama Felicidade dá Lucro. Um dos livros, né? Ele escreveu, se não me falha a memória, 3 livros, né? Esse livro é muito bom, muito bom. Ele é um cara que acho que mora aqui em Indaiatuba, pertinho. E ele foi CEO, presidente da Electro. Muito jovem, acho que talvez mais novo que ele já era o presidente da Electro. Então, o cara bem... pensa bem fora da caixa e um líder bacana. Já fui em algumas palestras dele, já bem legal. E tem um cara que eu li também, chama Mike Abrashoff, que ele fala que é um americano, ele era militar da Marinha, e ele escreveu Esse Barco Também é Seu, que também é bem legal, né? Ele mostra a experiência, ele relata a experiência que ele teve pegando o pior, né, o dito pior navio lá da Marinha e transformando em referência. Então, né, é bem interessante. São 2 livros assim, que me chama a atenção. Simon Sinek, que eu gosto. Eu gosto desses daí, eu gosto. Esse cara aí é... Simon Sinek, vem no podcast. Convida ele aqui pra... Simon Sinek, come to the Um dia, podcast, né? please. I beg you. Bag. Mas eu tenho uma pergunta agora da polêmica. Manda aí. Mas eu acho que pode agregar muito pra vida das pessoas, né? Nos bastidores... Olha que chique, nós estamos crescendo, nós temos bastidores. A gente tava conversando um pouco e você comentou sobre a sua demissão, né? Numa empresa antes de você vir pra cá. Como que é a cabeça, né? De alguém que é demitido e coisas que você viu que realmente foram positivas nesse momento? O que você recomenda pra quem perde o emprego? Eu acho que é algo que pouca gente fala. Sim. Que acontece muito. É. E nem sempre, ou quase nunca, talvez, não sei, mas difícil ser culpa da pessoa também, né? E
como lidar com isso. Não é algo Como que elaborar, as pessoas falam, acontece e pouca gente sabe lidar com isso, né? Sim, sim. Então, assim, conta um pouco da sua experiência e o que você recomenda. Sim, Fala um pouco sobre isso. Eu acho que um dos primeiros pontos para pensar é quando você se preparar para se isso acontecer, né? Ou seja, se você está empregado, você pode ser desligado, né? Então, ou seja, se prepare para se eventualmente isso aconteça. Como você se prepara? Tentar ter uma reserva de segurança financeira, ter um planejamento financeiro adequado, né? E falar, não, vou só guardar. Não, você pode curtir, você pode, né, fazer as coisas que você gosta, mas deixa um pouquinho guardado, né? Porque numa eventualidade é algo que vai te dar uma sobrevida. E depois, e até eu falo, né? Quando aconteceu comigo, pareceu uma sensação de luto, né? Porque eu trabalhei 10 anos numa empresa e isso aconteceu. Tipo, o maior problema para mim não foi perder o emprego, foi perder as pessoas com quem eu trabalhava, né? O relacionamento e a rotina de estar com aquelas pessoas, né? Então acaba sendo um processo de luto. E aí, como lidar com isso? E cada pessoa vai lidar de um jeito diferente. No meu caso, né, eu acho que eu tive essa sensação ruim, porque foi no meio da pandemia, quando o Brasil, o mundo inteiro estava parado, né? E assim, aquele sentimento falou, agora ferrou, porque como eu vou arrumar outro emprego agora, né? Sim. Mas essa mesma pergunta trouxe alguns inputs, né? Ou seja, depois de uns 2 ou 3 dias, essa mesma pergunta falou, como eu vou arrumar um emprego agora? Ela já veio a resposta, falou, eu não vou arrumar um emprego agora. E o que eu vou fazer? Vou ficar triste, chorando aqui? Só vai fazer mal para mim, em primeiro lugar, e para minha família que vai me ver triste aqui, né? E cabisbaixo. E aí, no meu caso, foi o que trouxe bastante reflexão. Falar, o que eu fiz, o que eu sei fazer nesses X anos de carreira, 15, 16 anos de carreira. Eu falei, eu trabalhei muito com Lean, trabalhei com liderança, né? Desde a época da faculdade eu estava metido com representação estudantil, então é uma liderança. Sim, né? sim. No trabalho também. E aí, literalmente, eu tive um sonho, não em inglês dessa vez, mas um sonho de falar o meu sonho era de fazer um canal no YouTube, né, compartilhando vídeos curtos, porque eu pessoalmente não tenho muita paciência de assistir vídeos longos. Mas os podcasts vai assistir, né? Claro que eu vou. Pelo amor de Deus! Podcast. Né? Mas de vídeos curtos, trazendo o Lean e trazendo liderança para correlações com o nosso dia a dia. Certo. Né? Então, falando de Lean, por exemplo, né? Falando de Lean, falar, Lean é coisa de pós-graduação, né? Coisa de MBA e tal. Não, não é. Lean, você pode usar conceitos Lean para arrumar sua cama, para fazer seu café da manhã. Né? E até tem um vídeo que eu fiz demonstrando passando o café, né? Com conceitos Lean, né? Que da assim, hora, legal, hein, meu? E a ideia não era transformar, nunca foi transformar esse canal num conteúdo, né, de pós-graduação. Foi despertar o interesse e a ideia foi, cara, Lean é para mim também, né? Ou liderança é para mim também. Porque liderança não é algo que o gerente tem. Liderança não é algo que o chefe tem que ser. Liderança é algo que, se você conduz uma reunião, qualquer que seja, você é um líder daquela reunião. Se você tem filhos, você lidera em casa, né? Independente se você seja chefe ou não na empresa ou no seu emprego, né? Sim. Então, é trazer à luz desse paralelo com a vida pessoal esses conceitos, né? Então, eu lidei assim, né? Falei, o que eu sei fazer de útil? E se esse conteúdo útil, na minha cabeça, puder chegar e for útil para o Peterson, se for útil para o Rodrigo, e despertar o interesse deles estudarem, deles se aprofundarem nisso, na liderança, buscar uma pós, né, um MBA em gestão de pessoas, por exemplo, ou em Lean. Se isso chegar para eles, vai ser muito bem pago, porque eu não vou arrumar um emprego tão rápido assim. E em 3 meses eu estava empregado de novo. Legal. E aí, só que eu me comprometi, né, em fazer esse canal por 1 ano. Então, esse canal, eu fiz um vídeo por semana por 1 ano. Aí, quando eu arrumei o emprego, minha esposa falou, agora você vai parar de fazer os vídeos, né? Falei, não.
meu compromisso é fazer 1 ano. Tanto que eu chamei o projeto de Leadership 52. 52 semanas por ano. Né? E aí, assim foi. Durante 1 ano inteiro, eu fiz vídeos pro canal. Mas aí, por exemplo, por muitas vezes a gente vai saber o que é o certo, eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer isso, né? Ah, se eu for desligado, eu tenho que buscar tal. Mas a gente é ser humano, né? Então, muitas vezes as emoções vão tomar conta. Sim. Como isso não tomar conta da gente, ou como não tomou conta de você? Um pensamento que eu vejo que pode ser comum no desligamento é: eu sou incompetente, né? E eu não vou mais dar certo, não vou arranjar mais nada, né? É algo que eu acho que pode vir, né, naturalmente, né? Não vou dar mais certo na vida, ou perdi uma oportunidade. Como que não fazer isso tomar conta de você? Por mais que a gente saiba que isso não é o certo, independente da pessoa. Mas tem hora que aquilo vai ficar na sua mente, vai te dominar. Vai, e no meu caso, por exemplo, eu falei, né, na trajetória que eu tive na empresa e no meu desligamento, eu falei, cara, eu saio com um sentimento de missão cumprida, porque a gente melhorou, a gente ganhou prêmios, a gente foi a 2ª melhor planta do mundo, etc. Várias realizações, né, que falar, beleza, no discurso e na consciência e na autoavaliação, eu falei, eu saí de cabeça erguida, mas muitas vezes esse sentimento abate, fala, putz, cara, mas por quê, né? Por que eu fui? Né? E aí vem o questionamento. Sim. Né? E eu acho que muito disso é importante, e para esse sentimento não te dominar, acho que é importante você conversar, né? Conversar, se abrir, e não ficar remoendo aquilo. Então, no meu caso, né, eu conversei muito com a minha esposa, com os meus pais e tal, que foram quem falou, não, tudo que você fez o melhor possível e tal. Foi uma conjuntura que, né, um alinhamento de astros que culminou nisso. Sim. E eventualmente, né, e aí o livro do Márcio fala isso também, fala, cara, às vezes, e na palestra dele também fala, cara, às vezes, né, você desligar uma pessoa e como líder, talvez é aquilo que aquela pessoa precise. Né? Legal. Então, assim, Legal. Você desligar alguém não necessariamente é algo ruim para você e para a pessoa. E para a pessoa também não vai ser ruim. Como eu falei para ele, cara, pensando há 2 anos atrás, isso me abriu portas para fazer esse canal no YouTube, para mudar de área, para viver 1 ano como na área comercial, na área de vendas, que eu não tinha experiência e acabei, né, aprendendo muito, né? E aí isso me trouxe bastante conteúdo, porque tira se falar, os caras de vendas é só almoço com o cliente, né? E chega mais tarde, não sei o quê. Cara, e o quão difícil é fazer uma negociação com o cliente, né? Porque enquanto tá na fase de namoro, tudo são flores, né? Mas aí na hora que chega uma treta ali, que vocês têm que resolver, ele vai puxar pro lado dele, você vai puxar pro seu, e você vai ter que usar aquele jogo de cintura e convencer o cara, tecnicamente. Você não pode falar, não, cara, então não quero mais você e tal, porque você depende dele, ele depende de você. Então é uma relação necessária, né? E aí isso traz muito aprendizado também, né? Então conversar bastante com quem te cerca, e se não tem ninguém que te cerca, procurar ajuda profissional mesmo. Tem pessoas que fazem essa transição de carreira de forma profissional e que atuam de forma muito séria. Eu já tive experiências boas e ruins com esse tema de transição de carreira. Consultorias que eventualmente custam caro e não dão tanto resultado. A pessoa vai lá, vai estruturar seu currículo e boa sorte. E uma recolocação de carreira não significa que ela vai te jogar em um monte de entrevista. Não, ela vai te ajudar a direcionar aquilo que você quer e tal. E tem pessoas que eu conheço que fazem um trabalho fantástico em puxar de você aquilo que você fez, porque às vezes você pensa também, principalmente nessa situação, falar, o que eu fiz de bom? Não fiz nada de bom. Foi uma porcaria e tal. Ela fala, mas você já fez algum projeto que deu uma redução de custo? Fala, já fiz. Quanto que deu de redução? Eu acho que deu tanto. Então anota, pum. Vai anotando, né? Quais são os seus feitos para que você, na hora de uma entrevista, você tenha condição de compartilhar isso. Falar, você teve algum projeto de
de redução de custo. Não, fiz isso. Deu um saving de tanto, uma redução de custo de tanto. E isso vai te trazer repertório, né? Repertório daquilo que você viveu, experiência daquilo que você viveu. Sim. Né? E de novo, voltando à fase, prepare-se para se isso acontecer. Tome nota, né, das coisas que você for fazendo. Eu fiz isso, que legal. Anota. Põe num caderninho lá, nem que você deixe ele guardado na gaveta. Hoje eu fiz isso e foi bem legal. Uhum. Anota. Depois, quando você for fazer o seu currículo, eventualmente, que você vai buscar um reposicionamento, fala, putz, o que eu fiz? Deixa eu pegar meu caderninho aqui. Tem ali. Pega o caderninho e fala, eu fiz isso. Meu querido diário, hoje eu melhorei uma linha de produção inteira. Exatamente. E assim, e uma coisa que é interessante o currículo, ele não pode, não deve ser um negócio fixo. Eu vou me candidatar a uma vaga X. Faz o currículo para aquela vaga X. Eu candidato para uma vaga Y. É você mesmo, no mesmo time. Só que dê uma customizada no seu currículo. É importante isso também. Muito foda. Você fez uma relação muito legal que você falou sobre a questão da demissão com o luto, né? E eu, para linkar um pouco com esse lance do quebra-cabeça, eu linkaria também com essa questão de término de relacionamento, cara. Eu acho que, né, já vinham várias coisas aqui. Né? Então, mas uma coisa que é muito legal, talvez seja um problema você colocar a situação que você está vivendo, seja o seu namoro ou o emprego, por exemplo, como centro do seu quebra-cabeça. Volta lá no primeiro episódio. Volta no primeiro episódio. Extremamente recomendado. Se você coloca essa situação como centro do seu quebra-cabeça, cara, quando ela vai embora, parece que tá faltando alguma coisa. Fica um buraco, fica né? um buraco. Na parte principal. E eu já ligaria isso também com a questão do autoconhecimento. Porque se você, né, se conhece realmente de fato e se ama 100% daquilo que você é, né, você sabe do seu valor. Então você fala assim, puta, eu fui mandado embora, eu terminei um relacionamento, cara, mas eu não sou uma bosta, né? Tipo, é bem difícil. Português, claro, eu não sou, saber né, cara? Valor nesses momentos, né? Exato. Então quando você se conhece, acho que você tem essa bagagem pra você buscar, né? Exato. A consciência, né? A consciência, exatamente. Conhecimento. Muitas vezes inteligência emocional. Muitas vezes eu fui duramente criticado, mas assim, muitas vezes eu repeti a frase assim, falando do relacionamento, né, na parte profissional, ainda não. Mas esse término de relacionamento foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na sua vida. Por quê? Porque o término é bom? Não é. Nunca é bom. Mas esse término, e isso eu vi várias vezes recentemente, términos em que a pessoa começou a ver o mundo de outra forma depois do relacionamento. Depois do término do relacionamento. Abriu, né? Abriu as portas. Abriu o leque, né? Aí você começa a olhar de uma forma um pouco diferente. Você começa a falar assim, nossa, olha o tamanho do universo e eu tava vivendo um universo desse tamanho. Pois é. É isso que a gente tava falando nos bastidores, né? Exato. Né? Então, né, se eu pensar 2 anos atrás, né, nessa questão, eu falei, cara, eu não me imaginava fazendo um canal no YouTube, não me imaginava trabalhando em vendas, não me imaginava indo fazer um curso nos Estados Unidos. Participando de um podcast. Não, isso daí, nossa, Então, um dos maiores do Brasil. Né? Do Brasil. Certo? Então... Esse episódio, inclusive, é colecionável, né? Então, lá na frente ele vai valer uma grana. Vai, com certeza. Mas falando em colecionável, se você comprou o álbum da Copa, eu estou colecionando e quero trocar figurinhas. Isso é extremamente relevante pro canal. Só um adendo. Isso é extremamente... Pessoas aqui que estão nos ajudando lá, Tarula, vamos trocar figurinha. Pessoal da produção. Pessoal da produção. Estão passando um fio danado ali. Exato, ó. Mas, cara, isso é extremamente relevante pro canal. Vamos trocar figurinhas. Exatamente. Só isso, adendo extremamente importantíssimo. Totalmente. Pegando o gancho no que você falou, vamos fazer o caminho inverso, já que você é um gestor há muito tempo. O quão difícil é e como é a sua cabeça no momento que você tem que desligar alguém? Eu avisei que não ia ter coisa fácil aqui. Né? Mas assim, quando chega no ponto de ter que desligar alguém, né, você já passou várias noites sem dormir, no meu caso, né, pensando em como fazer essa abordagem, né, e o porquê aquela pessoa e não outra. Então, pode ter vários motivos, ou pela questão de performance, de comportamento, né? Depende muito da situação, né? Do pano de fundo. Né? Você fala, putz, é uma crise e a empresa está cortando geral, né? Percentual. Então, é uma situação que assim, não vou dizer que é mais fácil. Essa era a minha próxima pergunta. Mas
é menos complexa de você ter que juntar um monte de informações. É lógico que tem muitas condições que você tem que avaliar, né? Mas quando é performance, o que eu costumo dizer é o seguinte: não pode ser uma surpresa para ninguém uma demissão, nem uma promoção. Sim. Né? Por quê? Porque o bom líder, ele vai dar Feedback, vai tentar feedback, recuperar se tá ele ruim. vai dar indícios de Sim. que não está bom. Sim, Né? Então, ou deixa seja, claro. quando isso acontecer com alguém, falar assim, ó, e esse alguém tem um bom líder, falar, não, eu já sabia, era, né? Já não tava mais dando certo. Era minha hora, ou, né, eu sabia que mais cedo ou mais tarde isso aconteceria, Como diria ele em X0. né? Exato. Cedo ou tarde. Cedo ou tarde. A gente vai... A gente vai se encontrar, tenho Nossa. certeza. Numa bem melhor. Pois é. E aí, numa bem melhor mesmo, né? E como você falou, e como eu comentei dessa palestra que o Márcio fez, né? Ele fez uma dinâmica com o pessoal e falou, ó, eu recebi um papel com um descritivo, você recebeu outro e eu tinha... O meu objetivo era te demitir. E o seu objetivo era me convencer a não te demitir, porque você tinha... velho. Né? E ele falou, cara, mas... Né, você não demitiu o fulano, não, porque ele tá com um problema pessoal. Mas será que ele não precisava ser demitido Exato. para resolver o problema pessoal dele nesse momento? Fica aí a dica, pessoal. Né? Caramba. Porque aí, com o dinheiro, com o tempo, ele resolveria. E se ele não é uma pessoa que trabalha bem, ele voltaria depois. Sim. Né? Você poderia recontratá-lo. Né? E isso pode acontecer. Né? Então, assim, por isso que a demissão, né, de alguém depende muito da situação, do contexto, né? Mas, de novo, não pode ser uma surpresa quando isso acontecer, né? E assim, e mesmo quando é uma redução na empresa geral, falar, tem que cortar 10% da minha folha de pagamento. Não pode ser uma surpresa em saber que eu tô que potencialmente eu tô nessa lista, Sim. né? Porque o líder também, ele comunicou a situação da empresa de uma forma ou de outra, né? Ele abriu Sim. a situação, tá difícil, não sei o quê, a gente tem que cortar gastos e tal. Nunca começa, uma empresa séria nunca começa cortando gente, né? Porque as pessoas são vou dizer, são os ativos mais importantes da empresa, né? Quem faz tudo, né? Não adianta ter robô e não ter gente para programar, não adianta ter... Verdade. Né? Então, nunca vai ser a primeira alternativa fazer um desligamento de pessoas se não foi buscado, né? Procurado por outras alternativas antes. E quando essa busca acontece, o líder deve ter uma comunicação para o time e falar, ó, tá difícil, temos que buscar melhorar, sei lá, em performance, em custo, lá. E se não tiver, ó, não estamos melhorando, fala, né? Uma hora pode ser que culmine com isso. Sim. Agora, Muito legal. vai falar? Não, só pra gente já partir pra nossa finalização. Nosso tempo é curto, cara. Tem muita coisa Tem bastante que eu queria coisa, saber, tem bastante coisa. né? Talvez isso seja até um gancho pra gente puxar um próximo episódio, Exato. né? Que Sim. vai ser Não, necessário. tem que ter. Porque é muita coisa. Mas, assim, baseado na sua experiência, assim, que mensagem você deixaria pra quem tá assistindo a gente agora, assim, geral? Não só no âmbito profissional, mas Na vida como um na todo. vida como um todo. Cara, eu acho que a mensagem que fica é para que a gente não pare nunca. E não pare nunca no desenvolvimento, no aprendizado. E que nós tenhamos a sabedoria de buscar aprender todos os dias até o nosso último suspiro, né? E a humildade de entender que a gente está muito longe de saber, né? Tudo, de saber muito. E que, né, tem um filósofo que fala que daria tudo que sabe pela metade daquilo que ele não sabe. Caramba. Né? Então, acho que esse é o recado, né? Busque esse conhecimento, busque o seu desenvolvimento, né? E busque ser uma pessoa boa, fazer o bem, porque acho que isso é o que a gente deixa da vida, né? Porque a vida acaba, a luz se apaga, mas o legado que a gente pode deixar é tratar as pessoas com carinho, com respeito e fazer o melhor por todos aí, pelo próximo. Nossa, me parafraseou ET Bilu, bichão. Tá ligado? Busca conhecimento, cara. Cara, supra-sumo, né? Supra-sumo do negócio. Foi o extra mile, né? Foi com Cara, certeza. Busca conhecimento. Que honra receber você aqui, cara, de verdade. Uma honra pra mim. Muito obrigado mesmo pela sua presença, por tudo que você falou.
E, cara, Mensagem final. mensagem final. É muito bom ter pessoas como você para agregar no nosso quebra-cabeça, no quebra-cabeça de quem tá assistindo. Hoje, especialmente, porque tá um frio danado, né? Então já queria também aproveitar para agradecer as meninas aqui que estão na produção aí. Muito obrigado mesmo. Giovana Natarulli e Cíndia, muito obrigado. A gente vai pôr o arroba delas aí também. Certeza. Né? Deixar tudo certinho. Fazendo o sonho. Aos nossos patrocínios, né? Os patrocinadores, né, bicho? Porçãozinha pica. Daqueles, dos famosos. Dos crias. Dos né? cria. E o Incão Bragantino também, pela breja e todo o apoio que eles estão dando pra gente, né? Sim. Palavras de finalização, Rodinha? Palavras de finalização, Navarro. E pode ir primeiro? Pode Tá, ir. faz um corte? Vai, eu tô muito olhando. Sim, tranquilo. Mas pegando onda no que ele falou, mas é muito parecido, a gente agradece, tá? Pelo seu tempo, pela sua disposição, né? Voltando no assunto do frio, de toda a disposição de vir até aqui, você que é um cara de outra cidade, tá? Então a gente agradece por acreditar no nosso sonho, por estar aqui. Tá? Eu, particularmente, sou um grande admirador seu. Você é um grande líder pra mim. Mesmo que a gente se conheça há não tanto tempo, é um cara que me motiva a várias coisas. É um cara que eu falo assim, o que o Navarro faria nesse momento? Né? Então, olha o tipo de liderança que você chegou pra mim, tá? Isso eu falo, assim, realmente sincero. Não é algo por a gente estar aqui, não é algo porque você tá na minha frente, mas é algo que eu sempre repito. Então, é uma honra muito grande ter você como um grande líder agora fazendo parte do projeto da nossa vida, né? No nosso sonho. Então, a gente agradece. Eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar com muita coisa que você falou, tá? E fica o agradecimento e a gente vai marcar agora a parte 2. Com certeza, Definitivamente. vai, merecido. Mas e que para vocês e para quem tá escutando a gente também, e para mim também, né? Que o nosso quebra-cabeça ele nunca se complete. Que sempre a gente tem a próxima peça pra gente estar sempre agregando e fazendo esse quebra-cabeça cada vez maior e mais completo e mais bonito. Eu tenho certeza que a gente consegue fazer isso. Juntos. Sensacional. Maravilha. Tem rede social? Não. Tem rede social, tô no O Instagram. canal, né? Do YouTube também. Isso, Quer já deixar manda pra galera? tudo. Canal já. do YouTube, Leadership, né? É o Leadership com N no meio, depois eu vou deixar o link pra vocês. Legal. E o Instagram é @Daniel_Navarro, com 2 R's, _BR. Oficial. Oficial. Daniel Navarro oficial. Show de bola. Oficial é só de celebs. @Pet Batera, pra quem quiser acompanhar aí. @oficial Quebra-Cabeça também. Canal QC Podcast. Rodrigo. Ixi, me perdi. Eu tenho que saber o seu, cara. Perdão, não é possível. pessoal. Eu não sou um cara. É muita cerveja. social, E aí eu convido a todos pra encerrar com aquele nosso Brinde. famoso de lei. um brinde ao nosso sonho. Um brinde ao nosso sonho. Valeu. Saúde.